E é isso que a gente tem que fazer, incomodar com atitudes boas, para melhorar realmente significativamente a vida das pessoas, aquelas pessoas que mais precisam e mais dependem do poder público. E aqui eu não posso esquecer jamais de agradecer e de enaltecer o trabalho da Câmara Municipal. Infelizmente, eu gostaria muito de ter o privilégio e o prazer de dizer que todos os vereadores de Jales lutam, brigam, discutem em prol da população. Aliás, quantos vereadores nós temos em Jales? 11. É o Jales também. Fiz a pergunta porque, pelas minhas contas, eu acho que é 10. Mas eu acho que deve ter 11 ou 12 vereadores que se acham vereadores, né? Mas nós somos 10 vereadores. E aí eu quero agradecer imensamente os 7 vereadores que hoje a gente chama da base. Agradecer o presidente Bruno de Paula, a Andréia, ao Riva Rodrigues, grande amigo, parceiro, Eliane, Delei, o Mansueli, que está para São Paulo, mas é um fiel aliado, companheiro, Casuto, grande vereador, trabalhador, que defende realmente as suas causas, que está sempre preocupado com o social, com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas, dos bairros. Porque é o seguinte, todo quem me conhece sabe que a gente é muito aberto ao diálogo, à conversa, a gente é humilde a ponto de reconhecer e bater os nossos erros. Quando a gente está errado, não é vergonha nenhuma, nem é mérito nenhum, dá um passo para trás, para depois corrigir o que a gente estiver errado. E a gente tem essa liberdade com a Câmara Municipal. A Sr. Martini, atuante membro do nosso Conselho Municipal de Saúde, a todos da educação, a todos da saúde, que se fazem presente, a gente vê aqui a equipe da saúde em massa. Eu também quero aproveitar e justificar a ausência da Dilma e da Lídia de Paula, em São Paulo, no evento do Ministério da Saúde. Esse evento é realizado uma vez por ano e já tinha sido previamente agendado. Mas eu quero dizer que os 7 vereadores da base têm diálogo, a gente tem muita transparência, que infelizmente tem vereadores que você vai explicar um projeto de lei, você vai explicar, por exemplo, um programa desse que você vai lançar aqui hoje, um programa inédito, ou algum, mesmo um projeto, o vereador só sabe fazer assim, ó. Parece o João Boba, com todo respeito, parece o João Boba, só sabe fazer isso, é um show de horror. Tem uma outra vereadora que eu acho que ela precisa voltar, isso que é formada, ela precisa voltar para a primeira série, para aprender interpretação de texto, porque ela faz postagem na rede social que o município de Jales saiu do consórcio, que o município de Jales deixou o consórcio. Essa vereadora precisa entender qual a diferença de você sair de um consórcio e você deixar de fazer parte de alguns serviços oferecidos pelo consórcio. Mas talvez isso tenha clara justificativa. Talvez ela tenha um assessor esse que nunca ganhou nem para conselheiro tutelar, aí tentou algumas vezes candidato a deputado, candidato a vereador, teve que se mudar de estado para tentar uma votação melhor, não chegou a ter 500 votos, não estiver enganado. Enfim, talvez seja isso, talvez seja o Janjo, que orienta mal e que não sabe explicar para ela qual é a diferença da saída do consórcio e de saída de serviço. Mas feitas essas colocações, esse agradecimento, externando a minha gratidão pelo companheirismo e pela lealdade dessa parceria, e deixar aqui ressaltado que isso é possível, que nós vamos anunciar a partir de agora, graças à união de forças entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo, que são os vereadores que nos ajudam no dia a dia na aprovação dos projetos, na busca de recursos para melhorar a vida significativa das pessoas, que buscam recursos para a gente implantar programas importantes como a gente vai lançar aqui hoje, programas inéditos na história do nosso município e do além, na história da região, onde, com toda certeza, como disse, a gente a partir de hoje vai transformar a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Nós pedimos para que a equipe de comunicação convocasse esse bate-papo
essa coletiva de imprensa, e eu agradeço a todos os membros da imprensa, falada, escrita, que se fazem presentes, estão fazendo essa importante cobertura. Por quê? Porque nesse exato momento nós estamos anunciando de forma oficial o mutirão da saúde do município de Jales. E é importante destacar aqui, pessoal, quando a gente fala de mutirão da saúde, a gente toma muito cuidado, porque esse primeiro mutirão, ele vai ser dividido em fases. Então, quando a gente diz lá, primeira fase, então, muito provavelmente, nos próximos meses, terá segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente. Mas nessa primeira fase, nós vamos reduzir as filas e agilizar os exames de ultrassom e de endoscopia. Então, nessa primeira fase, serão ultrassons e endoscopias. Qual que é a meta desse mutirão, pessoal? Meta: zerar a fila de espera. Nós temos hoje uma fila bastante extensa. Mais precisamente, nós temos na fila da população de Jales, do povo jalesense, de aproximadamente um pouco mais de 2.000 pedidos de ultrassonografia e mais de 400 pedidos de endoscopia. Então, está tendo um tempo de espera demorado, que está comprometendo, sem sombra de dúvidas, a questão dos diagnósticos e, consequentemente, de eventuais tratamentos. Então, essa é a nossa meta, tá? Essa primeira fase, ela inicia já hoje, tá? Então, o primeiro ato do dia hoje foi assinar a ordem de serviço, para que a partir do momento que terminar essa coletiva de imprensa, a Secretaria de Saúde já vai começar a fazer os primeiros contatos, para, se for o caso, não começar ainda hoje, se não der tempo, começar amanhã. A gente está numa corrida contra o tempo. A saúde não pode esperar, e por isso que foi realmente já determinado por mim, de forma imediata, 800 ultrassons e 250 endoscopias. Como que vai funcionar esse mutirão? Nós, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós criamos uma central de vagas exclusivas. Central essa que, como eu disse, será monitorada pela Secretaria de Saúde e do gabinete. Então, eu vou fazer questão de todos os dias, todos os momentos, estarei também junto da vice, junto dos vereadores, participando dessa central de vagas exclusivas para os pacientes de Jales. Parcerias com clínicas e instituições públicas, uma outra colocação extremamente importante. Como que vai funcionar esse fracionamento e esses exames? A parte de ultrassons, todos eles serão realizadas, foi feito um credenciamento, e a vencedora do certame foi a empresa CRI. Então, tenho muito orgulho, assim como os vereadores e todos os membros da administração, a partir de hoje, muito orgulho, bater no peito, porque hoje a população de Jales, a população menos favorecida, vai poder ter condições de ser atendida numa clínica que é referência, que só faz atendimento particular e convênio de saúde. Chegou a hora de uma vez da gente olhar com muito carinho, com muito amor pelo próximo. Então, e se a gente fez isso, se a gente está fazendo isso, é porque a gente tem capacidade financeira de arcar com isso. A gente tem capacidade graças à parceria com o Legislativo, graças à união de forças e de esforços com deputados federais, estaduais, parceiros do nosso município. Então, em Jales, enquanto estivermos prefeito, no slide anterior falava da primeira fase, vai ter outras fases. A nossa população, o nosso povo, vai ter um atendimento de primeiro mundo, vai ter atendimento de rede particular. E a parte de endoscopia,
nós fizemos uma parceria com a Santa Casa, onde fará a parte de ultrassom, as endoscopias, o ultrassom é na CRI, endoscopia na Santa Casa, detalhe, com as biópsias incluídas. Então nós faremos a endoscopia e as biópsias, é importante que se diga. Então, qual a finalidade? Um agendamento ágil e de forma transparente. As prioridades. Claro que nessa central de vagas, a gente vai ter que elencar as prioridades. Então, nesse primeiro momento, as gestantes, a questão dos ultrassons das gestantes, os pacientes com doenças crônicas e pessoas que aguardam mais tempo na fila. E é importante destacar aqui, pessoal, que a gente já vem fazendo esse monitoramento, esse estudo, há muito tempo. Muitos de vocês podem falar assim, poxa, por que só agora que o Executivo, o Legislativo está tomando essa atitude de fazer essa parceria, esse atendimento para a população de Jales? Primeiro que a gente tinha algumas dúvidas jurídicas e dúvidas financeiras da capacidade, primeiro, jurídica, legal e financeira, se o município tinha condições de arcar com isso. Então, faz 2 anos que a gente está fazendo esses estudos. E mais recentemente eu pude ver com meus próprios olhos que tem pacientes, por exemplo, de 2023 nessas filas de ultrassons. Inclusive, esses pacientes vão ser contactados ainda hoje. Existem nessas filas, por exemplo, eu verifiquei agora pela manhã, 3 crianças que precisam de ultrassom para iniciar o tratamento de forma rápida. Essas 3 crianças, com toda certeza, vão ser conectadas ainda hoje. E assim nós faremos de forma gradativa dos casos mais velhos dos casos mais novos. Qual que é o resultado esperado do mutirão, pessoal? Redução das filas, diagnósticos mais rápidos, mais resolutividade na atenção primária, mais eficiência na gestão da saúde, melhor qualidade de vida para o povo, para a população, para os munícipes de Jales. Então, esse é o resultado esperado, desse mutirão. Então, basicamente, essa coletiva, esse chamamento que nós fizemos a vocês é para anunciar isso, que inicia ainda hoje por parte da central de vagas, os contatos, as ligações, para que a gente comece, se não começar ainda hoje, comece amanhã. Outra coisa importante destacar, os horários de atendimento, os horários estendidos. Nós negociamos horários estendidos. Se for preciso ficar até as 8, até as 10, nós vamos fazer isso. Se for preciso ficar até o sábado, 6 da tarde, nós vamos fazer isso. Se for preciso abrir a clínica de domingo, nós vamos fazer isso. Tudo isso pensando na saúde e no bem-estar do povo, na população de Jales. Para finalizar, eu peço que passe o vídeo e após o vídeo eu vou descer e me colocar à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos e para a entrevista com a imprensa. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos. Bom, o site A Voz da Cidade conversa com o prefeito Luiz Henrique, Marinilda Vice, um importante dia comemorativo, o Mutirão da Saúde. Prefeito, após a coletiva do senhor com a imprensa local, eu já inicio uma pergunta direta com relação ao assunto que vem sendo debatido, relação ao Consirge. O presidente do Consirge de Jales, em publicações recentes, foi até a imprensa apontando que o problema de filas e atendimentos no Consirge relacionados à UPA de Jales deveria ser primordial, iniciado aos postos de saúde. O senhor vem e lança um programa de mutirão da saúde. Teoricamente, atendimentos e exames partem tanto do posto de saúde quanto do UPA. A segunda pergunta vem com relação à UPA. Que relação o mutirão da saúde tem com o Consirge de Jales, prefeito? Bom dia, Beto, bom dia a todos os amigos da Voz da Cidade. Agradecer a cobertura, a presença de vocês da imprensa. Muito feliz e muito lisonjeado, tenho certeza que eu, a Marinilda, todos os vereadores, com a presença de vocês da imprensa.
A primeira pergunta, eu quero dizer para vocês, vou inverter, vou responder pela segunda, iniciar pela segunda. A questão do mutirão de saúde não tem nada a ver com a questão do Concierge. Por quê? Como eu disse aqui na coletiva de imprensa, esse é um projeto idealizado por nós, executivo, Nilva, secretária de saúde, Marinilda, os vereadores. Para quê? Para tentar diminuir a fila e de algumas demandas reprimidas, como, por exemplo, a questão de ultrassom, como a questão de endoscopias. Então, pensando no melhor atendimento da população de Jales, onde a gente viu o grande gargalo nessa questão dos exames. Nós estamos fazendo estudos, para se ter ideia, a gente não consegue fazer um projeto dessa grandeza e dessa magnitude em uma semana, em 10 dias, em um mês. Faz 2 anos que nós estamos pensando nesse programa. Então é preciso ter tempo. E hoje, dia 2 de outubro, nós formalizamos esse projeto, esse mutirão, que nessa primeira fase aí vai atender mais de 2.000 pessoas de Jales, para diminuir praticamente aí 50%, 60% da fila de espera. Então, a questão do mutirão nada tem a ver com a questão do Concierge. Até porque, importante destacar, que imagino eu, que o Concierge vai continuar ainda com seu centro de diagnóstico, uma vez que nós não saímos do Concierge. É importante que se diga. Tem muitas pessoas dizendo: Jales saiu do consórcio. Jales não saiu do consórcio. O que aconteceu é que Jales saiu de alguns serviços e ainda não saiu, porque pela lei, pelo estatuto, você precisa fazer um comunicado mínimo, prévio, de 120 dias. Então nós fizemos esse comunicado de alguns serviços. Dentre desse serviço está o centro de diagnóstico, porém, se eu não estiver enganado, isso vence em janeiro ou em fevereiro. Então, o mutirão de saúde nada tem a ver com relação ao centro diagnóstico do Concierge. Com relação à quantidade de exames, de demanda que você mencionou na pergunta, é evidente que Jales, pela sua população, pelo número de habitantes que tem, é evidente que, na verdade, o número de atendimento pela população de Jales é maior que os outros municípios, sem sombra de dúvidas. Até porque Jales ultrapassou 50.000 habitantes. Porém, Jales também, ele paga por esses serviços prestados. Tanto é que nós pagamos hoje para o Concierge praticamente 67% do orçamento do Concierge é referente a Jales. Então, os pacientes de Jales não são atendidos de graça. A prefeitura paga pelos serviços que são prestados. Então, na verdade, quando o presidente faz essa menção, faz essa declaração, mais uma vez demonstra o total falta de conhecimento do caso e o total despreparo dele para gerir um consórcio tão importante como esse. Ainda com relação ao UPA, as pessoas que continuam sendo atendidas no UPA de Jales, que eventualmente, prefeito, lá é um local de emergência, e a pessoa é diagnosticada, precisa de exames, de lá ela já sai nesse sistema, entre aspas, cross-municipal, para que já seja atendido para o município de Jales? Se ela precisar de uma endoscopia, se precisar de um exame mais minucioso. Importante sua pergunta. Vamos lá. Quando eu disse que Jales não saiu do consórcio e não vai sair do consórcio, tranquilizar inclusive funcionários do consórcio, enfim, uma série de situações, o que ocorre? Jales não saiu e não vai sair da UPA. Jales não saiu e não vai sair do SAMU. Jales não saiu e não vai sair do CAPS. O que acontece, que as pessoas, é importante que se diga, que talvez algumas pessoas informadas não sabem, é que a UPA é de Jales. O CAPS é de Jales, o SAMU é de Jales. Recentemente nós tivemos uma curiosa história de algumas ambulâncias que foram liberadas, as famosas ambulâncias. Teve pessoas da diretoria executiva que foram até Sorocaba para fazer a retirada dessas ambulâncias. Sabe o que aconteceu? Não foram entregues. Nós precisamos mandar uma autorização e mandar os motoristas de Jales para retirar essas ambulâncias, tendo em vista que todos os contratos, tudo referente CAPS, SAMU, a UPA, é de Jales. Eu acho que algumas pessoas demoram a fazer a interpretação e ter esse conhecimento. Foi quando nós mandamos a autorização, mandamos os motoristas e após a chegada das ambulâncias, nós fizemos uma sessão de uso dessas ambulâncias pro consórcio, pro Concierge. Então,
e nada tem a ver. Agora, com relação à UPA, população de Jales continua atendimento normal na UPA, no SAMU, no CAPES, tudo a mesma coisa. Agora, quando você pergunta assim, o CROSS municipal, então vai sair do consórcio e vai direto já agora para essas clínicas particulares? Não é bem assim. Por quê? Como mencionado aqui, nós teremos uma central de vagas, onde nós teremos prioridades nos casos mais antigos. Eu mencionei aqui, existem casos, por exemplo, de 2023, existem casos de gestantes, existem casos de crianças. Então, essa triagem ela vai ser feita pela Secretaria de Saúde numa central de vagas e, agora, é uma emergência, é uma urgência, a nossa Secretaria vai avaliar se realmente ela se encaixar nessas prioridades, sem sombra de dúvidas, esse paciente vai ser contactado, desde que o paciente seja de Jales, para fazer os exames, se for ultrassom na CRI e se for endoscopia na Santa Casa. A intenção, pelo que nós vimos na sua exposição, é zerar fila, seria uma espécie do zero a fila. Ao seu lado, obviamente, uma mulher vice-prefeita. A priori, nós entendemos que o senhor quer exames que estejam na fila. A saúde de Jales, prefeito, tem muitas carências, e eu citei a mulher, porque a mulher jalesense tem carências de especialidades. Numa segunda fase, num segundo momento, talvez a vice-prefeita possa até responder, o senhor completar, tem a intenção de se colocar especialidade, principalmente de ginecologista, nessa fila ou nesses atendimentos, prefeito, para dar uma atenção especial à mulher? Beto, outra pergunta extremamente importante. A maioria da mulher, hoje nós temos em Jales uma população, para ser mais exato, de 54,8% da nossa população é do sexo feminino. Não é só por isso. Toda a população ela precisa ser respeitada. E as mulheres de uma forma ainda especial. Até porque nós estamos no Outubro Rosa, né? Então, deixar uma mensagem aqui de otimismo e de tranquilidade, porque, como bem mencionado por você e por nós na coletiva de imprensa, essa é a primeira fase. Evidentemente que quando nós lançarmos a segunda fase, a terceira fase, a ideia é ampliar as especialidades, é ampliar a quantidade de exames, para de repente chegar na questão de oftalmologia, na questão de GO, tá? E nós já temos, mas a ideia é ampliar, e falo em primeira mão para você, eu e a Marinilda, os vereadores, estamos correndo atrás de recursos, porque o nosso sonho, quando a gente diz que temos importantes projetos para a saúde nessa administração. Dentre esses projetos, ele iniciou hoje com esse mutirão e tem a questão da Casa das Mulheres. E nós estamos atrás com os deputados parceiros, com amigos, com bastante influência, para trazer essa realidade para Jales, assim como ampliar outras especialidades para a população de Jales, para a gente tentar, como você bem disse, zerar a fila e melhorar muito a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Para finalizar a nossa entrevista, não é segredo, no seu discurso, muita gente, porque Jales está quebrado, porque o prefeito vai deixar uma dívida milionária, porque isso, porque aquilo. Qual é o recado? O senhor surpreendentemente chama a imprensa, pega todo mundo de surpresa, lança um mutirão que obviamente precisa ter dinheiro, não se faz nada de graça. Qual é o recado que o gestor público, o prefeito e a vice manda aos especuladores de Jales e à população? Beto, primeiro, eu tenho certeza que essa é a minha posição, da Marinilda, e depois ela vai complementar minha fala, que a gente precisa entender e ter o discernimento de separar a crítica construtiva, que visa o bem-estar, que visa o melhor atendimento para a população, daquelas críticas do quanto pior, melhor. Eu mencionei aqui que desde o dia que nós iniciamos a administração, ainda em 2021, se fala que a prefeitura está quebrada, que a prefeitura tem dívidas, que a prefeitura é isso, que a prefeitura é aquilo. Eu acabei de dizer o seguinte, um dos nossos compromissos era a questão de valorização para o servidor público. Nos 48 meses, os 4 anos do nosso primeiro mandato, em nenhum mês o nosso pagamento foi feito no 5º dia útil. E por lei, a gente pode fazer o pagamento até o 5º dia útil. Hoje, para se ter ideia, é dia 2, o dinheiro já está na conta do servidor. Então, a Prefeitura de Jales, ela está enfrentando dificuldades? Sim, como todas as outras do Brasil inteiro, você pode perguntar para qualquer prefeito. Só que quando a gente toma a iniciativa de chamar um mutirão para resolver o problema da saúde das pessoas, da saúde de Jales, significa dizer
porque a cidade não está nessa situação que as pessoas, muitas pessoas querem vender essa ilusão, essa ideia de que Jales está quebrada, Jales está falida. Fizemos no nosso primeiro mandato o maior programa de recuperação asfáltica já visto na história do município. Inauguramos os 2 pontilhões, reformamos todas as unidades de saúde, inauguramos mais 2, uma no São Gabriel e outra no Oiti. Estamos agora reformando todas as escolas do município. Fizemos a entrega, a maior entrega de uniformes já vista na educação. Os pais são testemunha disso. A Marinuda está aqui, que além de vice-prefeita, é secretária de educação. Mochilas. E pode ter certeza, muitas vezes o prefeito e a vice-prefeita na reeleição se acomoda. É muito comum isso. Quero deixar um recado para essas pessoas, que muitas vezes as críticas, elas servem, sabe como? Como uma forma de combustível, para que a gente trabalhe ainda mais, para que a gente possa correr atrás de emendas, de parceiros, para continuar revolucionando a nossa cidade e fazer desse segundo mandato ainda melhor do que foi aquele primeiro. E eu tenho certeza que com a ajuda da população, com a ajuda da vice-prefeita, dos vereadores, nós vamos, sem sombra de dúvidas, fazer um segundo mandato ainda melhor que o primeiro.